Olá, meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos e hoje, no último episódio de Papo de Investidora, eu tenho aqui comigo a Ana Moisés, que é diretora de soluções de marketing para a América Latina do LinkedIn. Né, Ana? Obrigada pela presença. Obrigada Fiquei muito feliz que você pelo convite. veio. E é super legal porque a gente quer falar mesmo do posicionamento de mulheres que se tornam referência no mercado de trabalho e a Ana veio aqui contar pra gente um pouco sobre os desafios, né? Como é que foi o começo da sua carreira, por exemplo? Conta pra gente. Então, na verdade a minha carreira não começou de uma forma tão linear, né? Eu tinha um sonho, eu sempre quis, na verdade, fazer o que as mulheres teoricamente não poderiam fazer. Então o sonho da minha vida era trabalhar em pregão. Eu achava lindo, eu me via num pregão berrando, comprando ações. Então meu primeiro emprego foi um estágio numa corretora de valores. E aí rapidamente eu descobri que não era isso que eu queria fazer. Eu fui trabalhar, eu fiz o meu segundo estágio foi na Dun & Bradstreet, que é uma empresa de informações comerciais que analisa crédito. E aí comecei trabalhando em planejamento estratégico, quando eu vi eu estava fazendo atendimento ao cliente. Saí de lá, fui para uma consultoria que fazia Kaizen chão de fábrica. Então era uma consultoria que era derivada da Shinjutsu, que foi quem criou o sistema Toyota de produção. E você pode imaginar, eu ia para a linha de produção, em fábricas de forjaria, produção de peça de carro, e eu basicamente tinha que fazer o quê? Aplicar o Kaizen, que é cronometrar os movimentos, o tempo, enfim, uma coisa super masculina. E eu, de verdade, achava aquilo divertidíssimo. Assim, nunca tive a sensação de, eu sou a única mulher. Achava o máximo, punha coturno com ponteira de biqueira de metal, capacete e ia para a fábrica, né? Fiz Kaizen em fábrica de caixão, em fábrica de escapamento, em todo tipo de fábrica que você puder imaginar. E aí, um belo dia, um amigo meu virou e falou assim pra mim, eu queria montar um negócio de internet. Eu falei, então, não faço ideia do que você tá falando. Não tem a mínima chance. Não, vamos. Eu falei, olha, você é empreendedor. Eu falei, se não der certo, você tem quem segure as suas pontas. Eu não tenho, eu já sou mãe, eu tenho um filho. Eu falei, não dá pra eu me arriscar pra esse negócio não funcionar. Bom, passou um tempo, ele falou, conseguiu um investidor. Você vem trabalhar comigo? E aí ele deixava na portaria de casa uns artigos sobre a internet. E eu lia e depois a gente conversava. E aí eu falei, Rô, não dá, eu não vou, porque é muito arriscado. Eu tenho um filho pequeno. Falei, não vou. Ele falou, então nós vamos fazer uma coisa, eu te contrato. Se não der certo, eu pago o teu salário por 1 ano ou até você ser contratada. Ele falou, porque eu tenho certeza que o futuro do mundo é a internet. Falei, Quando, mais ou menos? Isso foi em 98, tá? Falei, bom, vou, né? Fui. Eu falei, Rogério, vou fazer o quê? Ele falou, quando você chegar aqui a gente decide. Cheguei lá, ele falou pra mim, eu queria que você fosse comercial. Eu falei, comercial? Olha a minha cabeça preconceituosa, né? Eu falei, você não acha que eu estudei tudo que eu estudei? Pra ser vendedora. Eu falei, não vou. Ele fez o quê? Ele marcou uma reunião com o presidente de uma grande empresa e atrasou 1h30. Quando ele chegou, o presidente virou e falou assim pra ele, pode ir embora porque ela já vendeu. Eu falei, gente, que negócio legal que é esse, né? Tipo, porque de novo aquilo, né? Tudo que você vai bem, te dá prazer. Então assim, quando eu vi, eu estava vendendo publicidade para o mercado inteiro. Eu peguei o auge da internet, nós estamos falando aí de anos 2000. Peguei, obviamente, logo depois a bolha da internet, mas peguei o auge da internet, que assim, todo mundo queria te ouvir, todo mundo queria saber o que era, então eu podia ligar para quem fosse, que as pessoas falavam, vem aqui porque eu quero saber. Eu acabei saindo de lá e fui para a Microsoft lançar o que na época era o MSN. Então, o MSN como portal estava sendo lançado no Brasil, o Messenger já existia, mas ele era comparado ao ICQ, ele era pequenininho. E aí eu fiquei na Microsoft 10 anos, foram anos divertidíssimos, né, de ver essa evolução aí da internet. E saí da Microsoft, fui para o Yahoo, fiquei 4 anos no Yahoo. E há 4 anos e pouco eu fui para o LinkedIn. O LinkedIn tinha começado a operação no Brasil há alguns anos já, e eles precisavam de uma pessoa para tocar a área de publicidade, que é, na verdade, o que hoje eu toco a publicidade para a América Latina,
que basicamente é levar, é conseguir fazer com que as empresas cheguem no público ideal delas. Então, assim, imagine você que eu tenho uma empresa que vende, sei lá, soluções de cloud, né, de soluções em nuvem, e ela quer conversar com os diretores de TI das grandes empresas. Então, basicamente, o que a gente faz é garantir que a mensagem chegue ao público correto. Entendido. É isso. E você acha que hoje, nesse cargo de liderança que você tem como diretora de soluções de marketing no LinkedIn, existe uma disparidade de salário com outros diretores homens, por exemplo? Ou você enxerga um nível de desigualdade até em oportunidades lá dentro? Porque eu li um artigo seu muito bom, por sinal, que é muito legal, que é entender o papel da mulher dentro de uma ótica minimamente feminista sem se colocar como vítima. Então, na verdade, Ana, assim, primeiro, eu não sinto isso no LinkedIn e, sinceramente, não senti isso nas empresas onde eu trabalhei, tá? Então, assim, talvez eu tenha tido sorte, porque a gente está falando de empresas multinacionais, empresas novas de tecnologia, que têm uma preocupação com a questão da diversidade dentro das empresas. Então, eu imagino que eu muito provavelmente tenha sentido menos. Tá? Não vou te dizer que eu senti em alguma situação que eu estivesse sendo desmerecida, preterida, e nem acho que os meus pares ganham mais do que eu. Não posso dizer que o mesmo não aconteça em outras indústrias. Então, assim, eu que atendo o mercado inteiro, na minha interlocução com as pessoas fica muito claro que ainda existe, sim, uma disparidade salarial, ainda existe uma disparidade de liderança. Mas, assim, como você mencionou o artigo, eu acho que tem um pouco a ver como a gente se comporta. Concordo plenamente. Então, assim, eu nunca entrei numa reunião e tive o cuidado de pensar, tem mais homem, tem mais mulher, não posso falar, ou tô falando demais. Acho que eu nunca tive esse nível de consciência. Como eu te falei, quando eu ia pro chão de fábrica, nunca me ocorreu, esse não era um lugar que eu deveria estar. Quando eu pensei na história de ir pro pregão, não era porque eu achava aquilo muito divertido. E nunca passou pela minha cabeça que as mulheres não pudessem estar lá. Então eu acho que assim, tem um pouco do seu comportamento. E aí assim, o que você consegue observar através de uma série de pesquisas é que as mulheres realmente têm um nível de exigência com elas mesmas que é muito maior até do que o mercado tem com relação a elas. Então, assim, tem uma pesquisa recente do LinkedIn que assim, as mulheres aplicam 20% menos do que os homens. Em vagas de trabalho. Em vagas de trabalho. Normalmente, as mulheres, inclusive, respondem muito menos do que os homens aos contatos que elas recebem de recrutadores. O que é uma coisa assim, que não passa pela nossa cabeça. As mulheres, quando elas observam quais são os pré-requisitos para uma vaga, elas têm a expectativa de que elas cumpram, sei lá, 90% do que está sendo pedido lá. O homem, não sei te dizer, e aí vou chutar uma estatística, sei lá. Imagina que o homem com metade, ele fala, eu vou, e o resto eu descubro como é que eu faço. Então eu acho que tem uma coisa do comportamento feminino. Você sabe que tem um dado que é curioso. 70% dos recrutadores são mulheres. Curiosamente, os recrutadores abrem 16% menos os perfis das mulheres. Então também tem uma coisa de como é que nós mulheres nos comportamos para ajudar outras mulheres. Por que a gente tem esse nível de exigência tão alto, não só com a gente mesmo, mas com outras mulheres. Então assim, acho que tem que haver uma mudança de comportamento que passa primeiro por você. Excelente. Hoje você, nesse papel, né, de líder, assim, você é uma liderança hoje no LinkedIn, né? Você é uma diretora, tem um cargo bastante relevante. Você enxerga outras mulheres pares ou ainda assim ainda é uma maioria masculina? Então, você tem menos, eu acho que assim, a gente está batalhando para isso, mas acho que a gente ainda tem menos mulheres na liderança. E de novo, como eu te falei, curiosamente, as mulheres aplicam menos. Então assim, mesmo quando você dá a oportunidade para elas, elas são mais relutantes para aplicar para as vagas. Então assim,
o desafio de você conseguir uma igualdade, primeiro passa pelo recrutamento, né? Então, assim, no processo de tentar trazer essa igualdade, a gente precisa garantir que a gente tenha o mesmo número de mulheres candidatas que você tem de homens. Isso nem sempre acontece. Por quê? Porque elas se candidatam menos. Então, a gente tem que fazer mais esforço para atrair as mulheres. Tem um outro dado da pesquisa que é muito curioso. Todas as mulheres, quando se formam, elas têm o mesmo sonho de se tornarem CEOs, presidentes de companhias. É engraçado que assim, é igualzinho o comportamento de homem e mulher. Se em 10, 11 anos elas não evoluíram substancialmente na carreira delas, você tem a impressão de que isso declina. Por quê? Porque muito provavelmente surgem outros interesses, como família, e aí ela dá uma desacelerada na ambição dela de ascender. Então eu acho que assim, é simplificar demais achar que você tem um problema que é um problema de mercado. Uhum. Acho que você tem um problema aí que é cultural, que é estrutural, que assim, exige um sacrifício da mulher. Né? É um a mais que você tem que fazer, ou seja, né? Eu brinco, normalmente a gente tem 3 papéis, né? A gente é profissional, a gente é mãe e a gente é esposa, né? Então assim, os homens estão ajudando cada vez mais? Estão ajudando, mas acho que tem um nível de exigência nosso, né? Então assim, você quer ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita, como é que você conjuga tudo isso? Então assim, acho que o mercado está evoluindo. De novo, acho que eu não sou um bom exemplo, porque acho que eu dei muita sorte. E dei muita sorte um pouco por ignorância, porque quando você não percebe, nada te atinge. E um pouco porque eu dei sorte mesmo de estar em empresas que tinham já essa preocupação. E no LinkedIn mais ainda. Então, assim, a gente tem movimentos dentro do LinkedIn, Women at LinkedIn. Então, assim, a gente promove isso. Existe uma preocupação nossa em garantir o crescimento e o desenvolvimento das lideranças femininas. Então, assim, eu não podia estar em lugar melhor, né? Excelente. É super legal porque você falou essa coisa de casar família com profissão, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa profissional. Na sua trajetória de vida, você sempre conta que você precisava ali cuidar do seu filho, era você e o seu filho. Uhum. Então, é uma baita história legal de como você atingiu a sua independência financeira, conseguindo coincidir, então, carreira e ser uma boa mãe. Então, Ana, eu não tive muita opção, né? Eu tinha 23 anos, tinha um filho, né? Tava separada, ganhava, você pode imaginar, salário de recém-formada. Nossa. E eu falei, bom, e agora? Agora eu preciso correr, eu preciso, né? Até porque assim, a única coisa que ia me garantir ser uma boa mãe era se eu tivesse independência financeira, era se eu pudesse proporcionar para o meu filho tudo que eu tinha imaginado. Então assim, teve um foco muito grande ali de investir em mim mesma, né? E aí assim, acho que sem prejuízo nenhum do fato de ser mãe, mas eu de verdade, como você já deve ter percebido, eu sou zero culpa, eu nunca senti culpa nenhuma. Então assim, a Ana não é só a Ana mãe, a Ana é a Ana profissional. Então assim, eu tinha uma coisa que era muito curiosa, eu dividia com meu filho tudo. Então assim, ele era pequenininho e ele perguntava, ele às vezes me ligava durante o dia, onde você tá, mãe? Eu falava, tô numa reunião com a Nike, tô numa reunião com a Coca, tô numa reunião, e assim, era muito engraçado, ele era pequenininho, chegava em casa, falava, mãe, como foi? Então assim, tinha uma coisa de dividir, eu não era, obviamente, nunca fui em nenhuma festinha da escola, não fui a mãe mais presente do mundo, mas assim, estava muito claro, primeiro, que eu gostava muito do que eu fazia. Tanto que eu nunca vou esquecer que um dia um amigo meu virou e falou assim, eu falei pro meu filho que o papai trabalhava para ganhar dinheiro para comprar as coisas para ele. E aí o filho virou e falou assim pro pai, vamos combinar uma coisa? Você não precisa me dar mais nada, mas você podia parar de trabalhar, né? E é engraçado, eu nunca usei isso como argumento. Eu nunca disse pro meu filho que eu trabalhava porque eu precisava trabalhar. Ele perguntava e eu dizia, a mamãe trabalha porque a mamãe é feliz trabalhando, porque a mamãe gosta de trabalhar. Então, eu realmente fui para aquilo muito sem culpa. A mulher, à medida que se torna independente financeira,
ela acaba se sentindo realmente mais poderosa, né? Então, assim, é quase que a história da reunião de vendas, né? Na hora que ele chegou e falou, pode ir embora porque ela já vendeu, você tem uma sensação de poder que você fala, nossa, né? Tipo... Não preciso de você, obrigada. Não preciso de você, o mundo, né? O céu é o limite. Então, eu acho que um pouco é isso, sabe? Fazer as coisas que você tem prazer, entender que o lado profissional te realiza e que, em muitos casos, te torna uma mãe melhor, né? Então, assim, porque você consegue trazer para aquela criança outras perspectivas. Excelente. Então... Quando foi que você se sentiu, de fato, independente financeiramente? Eu acho que eu me senti independente financeiramente. Acho que quando eu comprei meu primeiro apartamento. Acho que ali eu falei, né, assim... I made it. Não, e até foi engraçado, porque aquela coisa, né, de junto ao fundo de garantia, né, mas você fala, né, agora eu consegui. Acho que foi nessa hora que eu falei... Pronto, eu cheguei onde eu queria. Excelente. E em relação a investimentos, é uma coisa que você gosta, conhece sobre o tema? Como você cuida do seu dinheiro hoje? Então, eu não conheço nada, né? Até porque, assim, como deu para perceber, eu tenho um perfil um tanto quanto conservador, né? Até porque, assim, como eu era, teoricamente, sozinha, cuidando do meu filho, eu sempre tive um perfil zero risco, né? Porque eu tinha que, como ele dependia de mim, não era alguma coisa que eu pudesse me arriscar. E eu costumo brincar que o meu dinheirinho foi muito suado, foi muito difícil de ganhar. Então, eu tenho uma certa aversão a risco. Talvez até por desconhecimento, mas tenho uma aversão a risco. Se você me disser, olha, você tem chance de ganhar muito, ou de ganhar pouquinho, mas com certeza não vai acontecer nada com o teu dinheiro, eu fico com esse pouquinho. Eu não fico com essa possibilidade de tudo ou nada. E o que acontece é que em algum momento, obviamente, meu filho cresceu e ele virou e falou assim pra mim, mas mãe, você tá economizando? Eu falei, tô. Ele falou, onde você põe o seu dinheiro? Eu falei, na poupança. Ele falou, onde? Eu falei, na poupança. Ele falou, mãe, você tá louca? Ele falou, que raciocínio é esse, né? Tipo, por que você acha que a tua capacidade de gerar dinheiro é tão boa que você não precisa que o dinheiro trabalhe para você? E aí eu falei, mas eu não tenho tempo, eu não faço ideia nem por onde começa, não sei como é que eu faço isso. E aí foi muito engraçado, porque ele estava na época de faculdade, ele falou, você não quer dar um pouquinho para mim? E eu cuido para você? Então, assim, de verdade, acho que é um erro meu, tá? Acho que eu deveria, até acho que são duas coisas antagônicas, ou seja, ser bem-sucedida profissionalmente e ter esse, de certa forma, relapso, né, ou falta de cuidado com o meu dinheiro, são coisas bem antagônicas. Então, assim, eu até gostaria de que as mulheres pudessem aprender mais sobre investir, porque eu acho que, de novo, é a independência financeira que empodera de verdade, apesar de eu não gostar dessa palavra, mas é a independência financeira que empodera de verdade a mulher. Entendi. Né? É na hora que ela se sente segura. Então, assim, eu acho que todas as mulheres deveriam entender como é que elas fazem para o dinheiro dela render, como é que elas fazem para planejar o futuro delas. Eu acho que é fundamental isso. Então, assim, é com um pouco de vergonha que eu te digo que eu deleguei essa parte, mas eu me dou o direito de dizer que eu deleguei aí pro meu filho fazer isso. Entendi. Não, sem problemas. Ainda mais que você pode ter essa ajuda hoje, né? Então, mas assim, acho que a gente tem que trabalhar sim na educação das mulheres nesse sentido. Acho que a gente fala de um monte de coisa, e se você me perguntar, eu acho que essa é uma das primeiras coisas. Então, assim, tanto que é muito engraçado quando você vê questões voltadas para as mulheres, principalmente em países muito pobres e de desigualdade enorme, você percebe que as mulheres ganham relevância na hora que elas entendem o poder do dinheiro. Então, assim, isso é muito claro em países como Índia. Então, assim, definitivamente essa é uma coisa que tem que ser pauta das conversas. Eu não tenho dúvida disso. Você que focou muito na sua carreira, teve algum episódio, um especial que você se lembra, um dia especial de todos esses anos de trabalho, alguma coisa que te marcou, que você leva com você? Então, eu acho que assim, de verdade, eu acho que cada vez que eu era promovida era um marco,
sabe? Ou seja, acho que cada vez que você se movimenta e você fala, eu ganhei mais um pedacinho, né? Então assim, eu era gerente, aí eu virei diretora, aí você é diretora Brasil, aí você vira diretora América Latina. Eu acho que à medida que cada uma dessas conquistas tem um sabor especial. E eu acho que eu vou te dizer que eu lembro de cada um deles com um carinho enorme. Porque mostra que a coisa funcionou, que você está evoluindo. Muito bem. Você tem alguma mulher hoje como referência na sua vida? Uma mulher que você admira? Então, na verdade, eu acho que eu tive algumas mulheres ao longo da minha vida que me encantaram. E que não são óbvias e que para a maioria dessa geração hoje não faz sentido. A mulher para mim que era a minha referência quando eu era criança era a Margaret Thatcher. Porque para mim ela era um símbolo de mulher forte, num ambiente masculino. Então assim, eu tinha uma admiração enorme por ela. Que eu nem sei te dizer se faz sentido hoje, mas é a primeira memória que eu tenho de uma mulher forte. Eu acho que assim, muito provavelmente eu não tenho grandes modelos, acho que nem femininos, nem masculinos ao longo da minha carreira. Primeiro porque eu nunca prestei muita atenção nisso, né? Eu acho que assim, eu tenho pessoas com as quais eu gostei de trabalhar muito e que eu vi crescendo. Então assim, eu acho que me inspira muito mais ver as pessoas que trabalharam comigo, aonde elas estão hoje, do que quem, de repente, já estava acima de mim. É engraçado isso. Eu tenho uma satisfação enorme em ver as pessoas ao longo da minha carreira ocupando posições cada vez mais altas. Em alguns casos, até muito mais altas que as minhas. Então, assim, e é isso, né? Ou seja, como é que você faz para desenvolver as pessoas e para fazer com que as pessoas cresçam? Então, eu acho que é isso. Eu não acho que eu tenha Tenho várias mulheres que eu admiro, sem dúvida. Eu posso te dar uma lista, assim, gigantesca. A maioria do mercado, ou de tecnologia, ou de mídia, ou de publicidade, mas tenho infinitas mulheres que eu admiro, sem dúvida. E se você pudesse dar um conselho hoje para uma criança de 8 anos, uma menina assim, que conselho você daria? Que não tem nada que ela não possa fazer. Nada. Assim, se alguém disser que tem alguma coisa que você não possa fazer, não acredite, porque de verdade não existe. O limite quem estabelece é você mesma. Então assim, e eu brinco desde sempre que eu falo que, se me perguntar, logo que eu entrei no LinkedIn foi muito engraçado porque eu fui para uma reunião de vendas com o meu time e eu falei para eles que eu tinha para mim que uma das coisas mais importantes era ter fé. E eu nunca vou esquecer que uma pessoa sussurrou e virou e falou assim, o planejamento a gente põe aonde? E aí eu ouvi e falei, obviamente não enderecei a pessoa, né? E falei, então, o planejamento é importante. Mas quando eu falo em fé, não estou nem pensando em fé do ponto de vista religioso, estou falando do ponto de vista de acreditar, né? O acreditar é que faz a grande diferença. Então acho que esse é o meu mantra até hoje e é o meu mantra para todo mundo. Quando você realmente acha que uma coisa é possível, quando você não entende que existe uma barreira ou que você não pode chegar lá, você já andou metade do caminho. Então, assim, é engraçado porque outro dia uma amiga disse que tem uma ONG voltada justamente para as meninas e ela queria que eu fosse... Mas eu falei, mas meninas de que idade? E era isso, meninas realmente de 8, 10, 11 anos, porque existe uma preocupação enorme das meninas crescerem sem acreditar que elas conseguem ser alguma coisa. E eu acho curioso, acho que é isso. Acho que o que você diria para uma menina é... E acho que você não precisa nem dizer para ela. Se ela te perguntar, posso fazer? Pode. Posso jogar futebol? Pode. Pode escalar a montanha? Pode. Posso fazer? Pode. Tipo, não tem nada que ela efetivamente não possa fazer porque ela é menina. Excelente. Acho que é excelente. isso. Adorei, Ana. Muito obrigada, de verdade. Você, a gente encerra então o Papo de Investidora com a Ana Moisés. Para quem quiser continuar acompanhando, a gente criou um grupo no LinkedIn, que é o #Investidoras, para compartilhar informações sobre mercado de trabalho, sobre investimento. Super legal isso que você dividiu com a gente sobre carreira também, até a ideia das mulheres acreditarem mais em si. Esse é o artigo que eu mencionei aqui hoje, vou colocar lá para vocês. É ótimo e muito obrigada por acompanharem a gente até aqui. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigadão.